hoje falaremos sobre câmara escura. Colocando um corpo luminoso AB diante de um orifício O de uma das faces de uma caixa de paredes opacas, verifica-se que, sob a face oposta do orifício, se forma a imagem linha-belinha, invertida do corpo luminoso. Este dispositivo é chamado câmara escura de orifício e mostra que a trajetória da luz é retilínea. Para se observar a imagem com facilidade, substitui-se a face oposta A do orifício com uma folha de papel vegetal, sobre o qual se forma a imagem. O fenômeno descrito é a face de funcionamento das câmaras fotográficas antigas, aquelas câmeras que tinham o filme. As câmeras digitais, elas também trabalham a partir dessa condição, porém, uma parte mais eletrônica. Equação da câmara escura. Graças ao princípio da propagação retilínea da luz, podemos chegar em uma equação para a câmara escura. Tomemos como exemplo um esquema de uma câmara escura a seguir. Aí você tem um objeto, ele é formado dentro da câmara escura de forma invertida. Colocando-se um objeto MN na frente do orifício, é possível gerar uma imagem M', no fundo da câmara escura. Sendo essa imagem invertida e menor que o objeto MN, por conta da semelhança entre os triângulos MNO e M'O, obtemos a seguinte equação. M está para M', assim como P para P'. MN, tamanho da altura do objeto. M', N', tamanho da imagem. P, distância do objeto ao orifício ou distância do objeto à câmera. P', distância do orifício à imagem. Profundidade da caixa. Essa expressão é conhecida como equação da câmara escura. Vamos então para os exemplos. Um objeto luminoso AB de 5 cm de altura está a 20 cm de distância de uma câmara escura de profundidade de 10 cm. Letra A. Calcular a altura da imagem. Observe o seguinte, que você tem a altura, que vale 5 cm, e a imagem que vale x. A distância do objeto ao ponto, ao orifício, vale 20. Internamente, a profundidade vale quanto? 20. O que então você pode dizer? Pela equação que a gente viu, a gente pode dizer que 20 está para 10, assim como 5 está para quem? Para I. Ou seja, multiplicando cruzado, 20 vezes I, 20I, 5 vezes 10, 50, jogo 20 para baixo. I igual a 20, 50 sobre 20, I vale quanto? 2,5 centímetros. Agora, quanto aumentará a imagem quando o objeto se aproximar 4 centímetros? O objeto estava a uma distância de 20. Então, se ele vai se aproximar 4 centímetros, eu vou ter 20 menos 4, que vai dar quanto? 16 centímetros. Deixa eu apagar aqui, Isso aqui, é 20 menos 4, que vai dar quanto? 16 centímetros. Então, está aqui o 16. O objeto continua valendo 5, a profundidade continua valendo 10 e vamos calcular a imagem. O que a gente pode, então, fazer? A gente pode fazer o seguinte, 5 está para I, assim como 16 está para 10. Ou 5 está para 16, assim como I está para quem? Para 10. Aí fica a seu critério. Isso aí você tem várias maneiras de montar essa proporção. Até porque você está trabalhando dentro da propriedade de quê? Semelhança. Então aqui, se eu multiplicar cruzado, 16 vezes I, 16I, 5 vezes 10, 50. Não mudou nada, Só muda a montagem, mas o cálculo é o mesmo. Quem é I? 50 sobre 16, e vale quanto? 3,125 centímetros. Ela valia quanto? Passou a valer quanto? 3,25. Menos a imagem inicial. A imagem inicial é de quanto? 2,5. Então, ela passou 3,125 menos 2,5. Ela aumentou quanto? Ela aumentou 0,625 centímetros.
No segundo exemplo está assim, ó. Uma pessoa de altura H coloca-se diante de uma câmara escura de orifício com o intuito de produzir na face oposta ao orifício da câmara uma imagem que corresponde a 3/4 de sua altura. Sabendo que a câmara escura tem uma profundidade de D, qual será a distância entre a pessoa e a sua imagem? Então, ó, vamos dizer o seguinte, daqui até aqui mede D. Da pessoa até a câmara vai valer quanto? X. Se aqui é H, isso aqui vai ser 3/4 de H. É isso que ele está me dando. Então, olha lá. Considere a semelhança de triângulos e X é a distância entre a pessoa e a câmara escura. Então, H está para 3/4 de H, assim como X está para D. Foi o que eu tinha botado. Então, olha lá. O que você tem na verdade? Ó? H está para 3/4 de H e X está para quem? Para D. Ó. H está para 3/4 de H, X está para D. Pela propriedade, pela semelhança de triângulos a gente pode ter isso. Então, ó, o que você vai fazer agora? Você vai multiplicar o quê? Cruzado. Ó. Então, você tem X sobre D. Aqui, no caso, a questão até fez um pouquinho diferente. O que ele fez? Ó? X sobre D é igual divisão de frações. Ó. H vezes o inverso que tem embaixo. Ó. O 4 sobe e o 3 desce. 4, H vezes 3/4. H vezes 4/3 de H. H com H a gente corta. O que sobra? Isso aqui é D, tá, gente? X sobre D igual a 4/3. Ó. 4 vezes D, 4D. 3 vezes X, 3X. 3X igual a 4D. Então, jogo o 3 para cá. Quem é X? X é igual a 4D sobre 3, que é a resposta que ele te deu. Aí ele fala, a distância D entre a pessoa e sua imagem é a soma X com o tamanho da câmera. Então, a distância não é X mais D? Então, quanto é que eu achei X? 4D sobre 3 mais D. Aí, o que você vai fazer? Ó, você vai somar duas frações. Somando duas frações, você vai botar um dívidozinho aqui de baixo. MMC entre 3 e 1 vai dar 3. Aqui dá 1, aqui dá 3. 1 vezes 4D. 4D. 3 vezes D. 3D. 4D com mais 3D, 7D. Então, a distância é de quanto? 7D sobre X. Terceiro. A que distância de uma câmara escura, com profundidade de 30 centímetros, devemos colocar um objeto de 12 centímetros de altura para projetar uma imagem de 15 centímetros do fundo da câmara escura? Então, olha lá. A que distância dá uma câmera escura com uma profundidade? A profundidade da câmera é de quanto? 30 centímetros. Distância X. Devemos colocar o objeto em quantos centímetros? 12. Tem que gerar uma imagem de quanto? 15. O que você vai dizer? Ó? X está para 30. X está para 30. Altura para altura. Ó. 12 para 15. Então, ó, o que você vai fazer agora? Deixa eu só subir aqui um pouco a imagem. Deixa eu ajeitar aqui. Agora você vai fazer o quê? Aplicar a propriedade da proporção. Ó. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. 15 vezes x, 15x. 30 vezes 12, 360. Quem é x? 360 sobre 15. X vale quanto? 24 centímetros. Na quarta, um objeto com uma altura de 18 centímetros projeta uma imagem de quanto? 12 centímetros. De uma câmara escura. Se o objeto está a 1 metro do orifício, 1 metro vale quanto? 100 centímetros. Qual a profundidade da câmara? X. Você não trabalha com metros. Se a altura está em centímetros, a imagem está em centímetros, a distância tem que estar em centímetros. Lembre-se que 1 metro vale 100 centímetros. Dessa forma, o que você vai fazer? Montar a proporção. Como que você vai montar a proporção? 100 está para x, assim como 18 está para 12. Agora vamos ficar cruzado. 18 vezes x, 18x. 100 vezes 12, 1.200. Quem é x? 1.200 sobre 18. X aproximadamente quanto? 66,7 centímetros.
Com isso, encerramos essa definição. Os exercícios, gente, eu deixarei, tá, lá no sistema, no Classroom, no dia da nossa aula. A todos, uma boa aula.